Queridos amados, paz de Deus, mais uma vez é uma alegria, prazer novamente estar com todos vós. A família não está em casa, os vizinhos também não estão. Se for fazer isso com a boquilha, né, esse treinamento com a boquilha, faça sozinho porque é muito feio. Né? É muito feio, né? É desafinado. Não sei se deu para vocês perceberem aí qual hino que eu tentei tocar, totalmente desafinado, foi o hino 454, Cidadão dos Céus, né? Tentei, né? É muito feio, enfim, faça isso sozinho. Na verdade, queridos, eu ia hoje falar a respeito de articulação. Felipe, se estiver me vendo, um ósculo santo aí vai ser a próxima, ok? Eu ia falar sobre articulação, mas resolvi dar uma passadinha novamente a respeito de embocadura de saxofone. Primordial, né? Quem quer tocar bem no saxofone, né, tocar bem afinadinho, precisa ter uma boa embocadura, né? As diferentes embocaduras do saxofone que nós já falamos lá atrás, enfim. Né? A música é a arte de combinar os sons, né? E a articulação é a arte de separar os sons. Isso aí vai ser um capítulo que nós vamos ver mais para frente, né? Então, queridos, o que eu quis mostrar aqui para vocês, né? Isso aqui não é nenhuma novidade o que eu fiz, né? Não é nenhuma novidade. A gente cansa de ver aí, às vezes, a pessoa, né, com boquilha de clarinete, saxofone, enfim, né, fazendo escala, tocando musiquinhas. Mas qual o objetivo que eu quis mostrar aqui para vocês? Né? Com a boca, somente com a boca, né, a gente consegue fazer várias notas musicais. Né? Sendo assim, da mesma forma, uma corneta. Uma corneta não tem pistons, né? Não tem piston. E se tira vários sons com a corneta, por que isso acontece? Isso acontece por causa da boca. Né? Então é a boca que faz o determinado som, né? Determinada altura de notas, enfim. Então o que acontece? É muito comum a gente ouvir, né? Eu estou aqui com um sax alto em mi bemol, né? Ele faz, também chamado um sax contralto, na congregação ele faz a voz do contralto. Então é muito comum a gente ouvir esse tipo de som aqui na congregação. Vou mostrar para vocês, tá? Apesar do sax alto ele faz, né, a segunda voz, que é a voz do contralto, né? Então quando a gente percebe mais ou menos quando o músico está fazendo a voz do soprano, né? Então é muito comum a gente ouvir, né, muito saxofone alto tocar desta forma aqui, né? Essa forma aqui, ele faz faz uma força, ele tensiona mais a palheta, a boquilha, ele faz uma tensão maior e aí fica esse som aqui, né? Nossa, um som fechadinho. Eu dei uma relaxada na embocadura só para vocês perceberem. Então, amados, o que acontece? É muito comum a gente ouvir esse tipo de som, né? Muito comum mesmo, né? O que acontece? A maioria dos saxofonistas que não têm o conhecimento, eles tocam com uma embocadura fixa. Essa embocadura fixa é uma embocadura tensa, né? Ele toca tensionado. Qualquer região que ele vai, a embocadura dele é a mesma. E nós temos que mudar a embocadura de acordo onde nós estamos. A região média a gente usa uma forma de embocadura, grave outra, né, e aguda outra. Né? Na maioria das vezes, né, o saxofonista, por falta de conhecimento, ele acaba usando uma embocadura só para qualquer região. Né? Às vezes o saxofonista, né, às vezes o instrumento está bom, o instrumento não tem vazamento nenhum, né? E às vezes ele tem muita dificuldade para tirar as notas graves, né? E aí começa a trocar a palheta, e troca a boquilha, né? Troca até de saxofone, né? Mas o problema em si não está no saxofone, né? O
O problema está no saxofonista, ele precisa corrigir a embocadura dele. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, né? Então, o saxofone ele não é um instrumento diferente, apesar do saxofone ter muitas notas, né? muitas chaves, né? Quando a gente não tem o conhecimento, a gente imagina que apertou a nota sai. Não é bem assim, né? Eu vou mostrar para vocês. A gente precisa do ponto certo, a embocadura no ponto certo, para quê? Para que quando a nota sair, ela não sair, ela sair no tom certo, né? E não sair quase meio tom acima. Quando a gente toca com a embocadura tensa, a gente toca quase meio tom acima, eu vou mostrar para vocês. Um grande exemplo aqui, queridos, é a gente pegar só o tudel, né, e soprar. Quando a embocadura está no ponto certo, ela não está tensionada, depois eu vou mostrar as oscilações. Quando eu soprar, mais ou menos tem que sair como se fosse uma nota Fá natural. Observe. Eu vou colocar o tudel no saxofone agora e eu vou soprar a nota Fá natural. A nota Fá natural com registro. Observe. Ela é parecida, ela é quase como se fosse o Fá natural. O que eu vou fazer agora? Eu vou estar no Fá natural, porém eu vou tensionar, eu vou apertar a palheta. Observe que vocês vão ouvir uma oscilação. Deu para perceber? Se vocês deram para perceber, o que eu fiz? Eu toquei com a embocadura relaxada e eu tensionei. Foi isso aqui que eu fiz. Observe, queridos, que eu vou fazer a nota Fá natural e eu vou dar a nota Fá sustenido. Vai ficar parecido com o que eu fiz agora. Dá para analisar desta forma. Se o músico ele toca com a embocadura tensa, ele está tocando quase meio tom acima, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Aí ele sente uma enorme dificuldade com relação aos graves. Eu vou descer da nota Dó central até a nota Dó grave e eu vou ficar com a embocadura tensa. Observa que eu vou ter um pouco de dificuldade para os graves saírem. Quer ver? Porque eu vou ficar com uma embocadura só, aquela embocadura tensa. Observe. É muito comum para o iniciante a gente ouvir esse tipo de som, né? Então ele fica com a embocadura tensa. E eu fiz todas as notas com a embocadura apertando demais a palheta na boquilha. Observe. Observe que quando eu cheguei no Dó lá, ele
já explodiu. A gente chama que essas explosões, né, que acontecem no grave, é justamente pela embocadura não estar no ponto certo. Quando eu toco com a embocadura relaxada, sai todas as notas, né? Dó, si bemol, né? É a tragédia do músico, principalmente do iniciante, né? Porque fica difícil de sair. Fica difícil de sair porque tem que relaxar a embocadura, né? Observe agora a diferença. Embocadura relaxada. Eu vou abrir o espaço interno da boca, eu vou relaxando a embocadura para os graves saírem, né? Do, si bemol. Perceberam? Então há uma grande diferença. Então os queridos, quando estudarem saxofone, o que tem que fazer? Tem que fazer esse treinamento, né? Tem que soar um Fá natural. Fá natural. Se você pegar o tudel e soprar, tá? E soprar, e você tentar tensionar e não acontecer nada, é porque a sua embocadura já está fora do ponto. Por exemplo, eu já vou tocar tensionado e depois eu vou tentar mudar, entendeu? Mudar, fazer essa onda, ela não vai acontecer porque eu já estou tenso. Não mudou. Por quê? Porque eu já estou tenso. Então esse é o grande segredo de perceber se está tocando afinado, né? Eu tensionei. Então o que terá para a gente observar aqui, queridos? Se você não trabalhar com a embocadura correta, você vai tocar desafinado, né? Os agudos vai ficar uma coisa terrível de se ouvir, né? Principalmente o instrumento, quanto mais agudo ele é, mais devemos tomar cuidado com relação à afinação dele, né? Dificilmente na igreja a gente ouve um baixo estar desafinado, porque quanto mais o instrumento é grave, menos fica perceptível de ouvirmos o instrumento desafinado, né? Por exemplo, o sax tenor mesmo não é diferente do sax alto, mas é perceptível quando vai nos extremos, os graves e a região aguda, né? Então fica mais fácil de percebermos quando o instrumento vai para os seus extremos, né? Então é justamente isso, é tomar cuidado, né? Aquele mesmo hino tocando com a embocadura relaxada, né? O som não fica fechado, né? O som abre-se um pouco, né? Que são os harmônicos que são gerados, né? Um pedacinho da eleita ali no 2. Percebe? No final, né, a nota Mi, eu dei a nota Mi, tensionei, entendeu? Propositadamente. Eu espero que esse nosso encontro tenha ajudado, é isso, né? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, né, nos procura, né, para que a gente possa orientá-los, né? É sempre um prazer, eu tenho um prazer de passar aquele pouco que eu tenho, né? Eu tenho um prazer de passar para os irmãos, né? Essa parte que a gente está passando é porque a gente ouve, né? Na realidade é por falta de conhecimento, de informação, né? Meu professor falava que nós devemos
Nos estudos musicais, 50% nós precisamos ouvir, né? O que vocês estão fazendo aí, me ouvindo, faz parte do aprendizado, né? Quer seja numa execução do instrumento, ou quer seja através de palavras, né? Esses toques que a gente está dando é muito importante para o músico, né? Lembre-se sempre, você vai ser um bom músico ouvindo também, não só executando o seu instrumento, né? Quando a gente só executa, a gente não dá liberdade para o nosso ouvido, né? Para podermos ouvir. É muito importante o músico ouvir, né? Isso faz parte dos estudos, né? É isso que eu tinha para passar para os irmãos, né? Nos encontraremos numa próxima oportunidade, né? Deus abençoe a todos. Não esqueçam, se for lá tocar somente com a boquilha, cuidado, né? Porque senão o vizinho vai quebrar a sua janela, né? Seus familiares vão ficar loucos, né? Eu só quis passar justamente essa parte, como disse, não é nenhuma novidade. Para quê? Para os irmãos terem ciência de que qualquer instrumento de sopro, né, é a sua boca, não é você apertar a nota. Por exemplo, para finalizar, eu vou pegar aqui, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Eu vou pegar a nota Dó grave, né? Eu vou pegar essa nota Dó grave e com a boca, eu não vou mudar nem os dedos, e com a boca, o que eu vou fazer com ela? Eu vou mudar para o Dó central, a nota Sol e a nota Dó, né? Eu vou dar 3 notas Dó grave, médio e agudo, e eu vou dar nota Sol, e eu não vou mudar os dedos. Para os irmãos perceberem isso, que é o quê? Que não é apertar as chaves que você está tocando corretamente. É a sua boca que vai determinar, né? Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro Dó grave, Dó central, Sol e a nota Dó aguda, né? Vocês observam que eu não vou mexer meus dedos, o dedo vai ficar fixo. E nem vou apertar o registro. Vou descer. Ó, a gente pensa, vou descer. Estou pensando e ela vai sair. É a boca que determina. E a posição vai ser a mesma. Viram? Então, o que eu quis mostrar? O que eu quis mostrar para vocês, que não adianta apertar a tecla lá, que vocês vão estar tocando corretamente. É necessário treinar o estudo da embocadura, né, para você tocar afinado. O instrumento está baixo, ele está alto, põe. O saxofone, ele tem um tamanho único. O saxofone, ele não fica menor e nem maior, né? Às vezes, pela temperatura, às vezes dá uma osciladinha, realmente dá uma osciladinha. Mas na maioria dos casos, não é instrumento que desafia, não. O instrumento, raramente, um instrumento tem que ser muito ruim, nem instrumentos chineses, né? Que alguns acham que a qualidade é duvidosa, né? Nem instrumentos chineses, às vezes instrumentos, já tocamos em vários instrumentos chineses excelentes, bem afinados. Então, eu não posso colocar a culpa, entendeu? E me isentar da minha culpa. Na verdade, a maioria dos casos é o próprio saxofonista, que ele não está com a embocadura dele não está correta, como eu mostrei aqui para vocês. Eu espero que essas aulas tenham ajudado os irmãos. Vai estar lá, Membros Cruz das Almas do Facebook, né, facebook.com.br/Membros Cruz das Almas. Chame os irmãos que tocam saxofone, irmãos. Isso é muito importante, né? Deus se agrada do perfeito louvor. A gente não consegue, mas a gente tenta ir. Deus abençoe a todos. No nosso próximo encontro vamos falar sobre
essa coisa maravilhosa que é a arte de separar os sons, a articulação. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.